Bom dia, Giovanni. Bom dia, Marilena. Bom dia, galera. Saudações cordiais a todos e todas. Mais uma live. Espero contar com a participação de todos e todas. Hoje eu vim trazer aqui mais um bate-papo sobre a capoeira inclusiva. Vou falar um pouco sobre os desafios de se trabalhar com a capoeira na perspectiva de inclusão social. Sabemos que a inclusão social, dentro da sociedade tem várias formas de trabalho, com crianças, adolescentes, adultos, idosos, cada um com a sua faixa etária, E aí a primeira dificuldade que nós temos é ter a sensibilidade de entender que cada público desse tem determinadas limitações, e algumas características que nós temos que estar sempre atentos. Para quem está chegando agora, meu nome é Ivanildo Antônio, conhecido profissionalmente como Mestre Besourão. Atualmente moro na cidade de Maceió, Alagoas. Comecei capoeira em meados da década de 87, Em 87 vou completar agora 36 anos de capoeira, 27 ensinando a capoeira. Dentro desses 27, desde 2013, que eu levanto a bandeira de capoeira adaptada na perspectiva de inclusão social. Tenho formação, sou formado em educação física, pós-graduado em metodologia do ensino da capoeira e atualmente trabalho como educador social pela SEMAS, que é a Secretaria de Assistência Social aqui do município de Maceió, onde eu tenho aí acumulado mais de 16 anos de experiência dentro dessa secretaria. Trabalho com crianças, adolescentes e principalmente com o grupo de idosos. E aí, quando a gente começa a fazer uns apontamentos sobre as dificuldades de se trabalhar com a capoeira inclusiva, eu estou levando em consideração a minha experiência com a capoeira da melhor idade, Evidentemente que cada pessoa que trabalha com determinado público vai ter uma experiência. Eu vou falar com a minha experiência com os idosos para ficar mais claro, e aí a gente vai fazendo um paralelo, um comparativo com os demais públicos. Bom dia a todos e todas que estão entrando aí, gente. Que domingo maravilhoso. Estou fazendo a live aqui. Daqui a pouco também tenho que partir, é domingo, sol maravilhoso, mas tenho uma demanda de trabalho. Bom dia, gente, bom dia. Coloquei aí uma metazinha, ganhar alguns presentes para saber como é que se trabalha essa questão dos presentes. Mas o que eu gostaria mesmo, peço encarecidamente que vocês compartilhem essa live para que chegue mais pessoas. Para quem não me segue, por favor, comecem a me seguir.
Eu que faço um trabalho com a capoeira na perspectiva de inclusão social, e justamente essas lives, justamente esse canal do TikTok é uma forma que eu tenho de alcançar mais, divulgar mais, massificar mais e quem sabe também trazer pessoas que se interessem ao conteúdo, né? Patrocine o conteúdo que é para que a gente possa manter, fazer essa manutenção do nosso trabalho sociocultural aqui. Estou também pelas redes sociais, o Facebook, YouTube. Estou como Mestre Besourão. O Instagram também está lá. Vocês podem me encontrar no Instagram pelo Besouro MCZ. Sempre eu gosto de enfatizar que as minhas redes sociais é como um portfólio, né, um currículo profissional do meu trabalho. Lá vocês vão encontrar apresentações, conteúdos também importantes relacionados ao meu trabalho com a capoeira adaptada na perspectiva de inclusão social. E quando eu falo nessa questão da capoeira adaptada, né, não estou querendo rotular a capoeira, mas sim dizer que é uma capoeira diferenciada, porque trata-se de uma capoeira adaptada a um público específico, seja criança, adolescente, adulto, idoso, com suas particularidades. Hoje eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão da capoeira inclusiva e seus desafios. Pois bem, galera, o primeiro desafio que eu encontrei, né, quando comecei o trabalho, a capoeira dentro dessa perspectiva de inclusão com os idosos, o primeiro desafio foi a questão do preconceito, mas um preconceito por parte das idosas, né? Muitas se achavam velhas, não se achavam ridículas, essa é a palavra no popular, praticando capoeira. E aí eu tive muita dificuldade de aceitação. Porém, o jeito capoeirista de ser, eu comecei a introduzir a capoeira de forma lúdica, né, dinâmica. Comecei a trabalhar com alguns elementos. Hoje eu tenho uma metodologia aplicada a essa iniciação básica da capoeira. E aí, começo com os idosos, mas dentro dessa metodologia eu consigo transportar isso para outra faixa etária. E aí, essa metodologia, iniciação básica da capoeira inclusiva, hoje eu faço com crianças, com adolescentes, com qualquer público que eu queira. A metodologia consiste em usar alguns elementos básicos, como bolas, né? Bolas de assopro, bambolês, aqueles espaguete, macarrão, não sei se estão aí, aquelas coisas de piscina. Uma maneira dinâmica, a forma que faz, né? Para introduzir movimento, seja a melo de frente, uma própria benção, queixada, olhada, enfim. Mas o desafio maior foi esse, justamente. Como colocar na cabeça de um idoso que nunca praticou capoeira que ele tem condições de fazer capoeira. Evidentemente, desprendendo, né, daquela visão de mundo que ele tem sobre a capoeira. Também tem o preconceito da própria capoeira, né, pela a herança, né, racista, a herança discriminatória que aconteceu durante a escravidão e foi-se, né, ganhando vida pela a sociedade. Então, primeiramente, eles na cabeça deles, eles achavam que, primeiro ponto, capoeira era negócio de desocupado, vagabundo. Segundo ponto, que é o mais, eu acho, não, eu vou inverter. O primeiro preconceito maior que eles achavam com a capoeira é: capoeira é para homem, não é para mulher.
uma vez que para os idosos é mais fácil você conseguir o público feminino do que o masculino. Digo-se de passagem que esses anos que eu trabalho, eu tive poucos homens idosos, né? Eu posso até contar, poucos não, eu posso até contar. Tive 3 homens idosos, o resto tudo mulher. E aí, esse preconceito que ele tem, a capoeira é só para homem, né? A capoeira é um negócio de negro. Então tem tudo isso, né? Bom dia a todas e todas que estão me acompanhando na live. Peço encarecidamente que compartilhem a live para que a gente possa o máximo, né? Alcançar o máximo de pessoas. É um conteúdo, minhas lives sempre vão ter um conteúdo voltado para a capoeira. A capoeira na perspectiva de inclusão social, com todas as faixas etárias. Então, minha gente, o primeiro desafio foi esse. A questão do preconceito, tanto pessoal, o idoso se sentindo velho, né, se sentindo, eu não me vejo jogando capoeira, isso é ridículo, né? E aí vem também a questão do preconceito com a própria capoeira, né? A capoeira é negócio de homem, é só para homem. A capoeira é negócio de desocupado. A capoeira é negócio de negro, né? Sempre enxergando a capoeira como uma forma pejorativa de ser. Então, por ser idosos, isso nada mais é do que uma reprodução da sua infância, da sua juventude, né, com as conjecturas históricas da capoeira e a escravidão no Brasil. Então, isso são respingos, né, que eles ficam reproduzindo. Outro desafio também que eu encontrei, a questão da família. Evidentemente que os idosos no Brasil sofrem de uma deficiência, de um déficit, né? De políticas públicas. Tem muitos projetos, muitas leis para o idoso, porém não são fiscalizadas e essas leis só ficam no papel, né? Então a gente já começa a ver essa problemática, tá, gente? E aí vem a questão da família. Muitos idosos, eles são, às vezes, né, encurralados pelas famílias, pelos filhos, pelos irmãos, parentes, né? Principalmente pelos filhos. E aí, muitos dos filhos desses idosos não queriam, não aceitavam, né? Que é isso, rapaz? Você tá doido? Você numa idade dessa, fazendo capoeira e tal. Então, tudo isso eu passei por esses desafios. Como quebrar esse tabus, né? A questão também do preconceito e a discriminação por conta da religiosidade. Por associar a capoeira à religiosidade de matriz africana. E olhe que isso, digo-se de passagem, é uma das minhas lutas constantes. Como colocar na cabeça de uma pessoa leiga ou na cabeça de uma pessoa desinformada que a capoeira não tem nada a ver com a religião? Lógico, temos raiz, assim como todas as culturas afro-brasileiras. Temos raiz na África, temos a nossa africanidade. Isso não se consegue tirar. Mas, em relação à espiritualidade, à religiosidade do indivíduo, não pode ser colocado para uma prática, né, para a capoeira. A capoeira não tem nada a ver com religião, gente. Quem tem religião é o indivíduo que a pratica a capoeira. A capoeira é um fenômeno social. Ela não tem nada a ver com religião, né? Digo-se de passagem que tem muitos praticantes de capoeira que são evangélicos, protestantes, budistas, né? Muçulmanos, candomblecistas, umbandistas, espíritas, enfim,
porque isso cabe da espiritualidade individual de cada um. Então, me entristece muito quando eu escuto alguns discursos sobre esse tipo, de que a capoeira tem a ver com o candomblé, tem a ver com a umbanda, tem a ver com... Não existe isso. E isso a gente absorve essa dificuldade quando a gente vai fazer determinado trabalho, principalmente com as idosas, por se tratar de pessoas que têm dentro de si uma fé, têm dentro de si uma religião, acompanham uma religião, seja católica ou evangélica. Digo-se de passagem que o meu grupo está dividido entre evangélicos, capoeiristas, idosas evangélicas e católicas, né? Pouquíssima aí são do candomblé, né? Religiosidade afro ou espírita, são poucas. Mas eu também sofri essa dificuldade. E ainda sofro, porque a cada dia, um grupo que começou pequeno, digamos assim, a cada dia, hoje a gente vai atendendo novas pessoas, vai chegando novas idosas, né? E aí a capoeira se torna um sucesso por conta disso. Silvio Jesus, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, bom dia, bom dia. Vivaldo, bom dia. Juvenil, bom dia, gente, bom dia a todos e todas que se encontram na página. Peço encarecidamente que vocês compartilhem. Quem ainda não me segue para ajudar a aumentar esse trabalho, para que eu possa fazer essa manutenção com os trabalhos socioculturais com a capoeira. Quero agradecer a todas as curtidas, lembrando também que a gente pode receber presente, gente. Então, gente, é como eu estou falando, né? Tem essas dificuldades. Eu estou falando uma dificuldade assim de início para com as idosas, aonde eu enfrentei tudo isso, preconceito contra si mesmo por conta da idade, né? O preconceito contra a capoeira, né? E o preconceito familiar também. Então isso são os agravantes que tem. E aí vem a questão, outra questão, que é a dificuldade na questão das patologias clínicas. Alguns idosos, né, com algumas doenças, algumas patologias. E aí a gente tem que saber conduzir isso, saber respeitar cada limite de cada idoso, porque cada idoso tem uma limitação, assim como o ser humano. Eu estou falando aqui do idoso porque puxei essa bandeira, capoeira na perspectiva de inclusão social, com os idosos, mas eu também encontro esses fatores aí com as crianças, com as pessoas com deficiência, né, com o próprio adolescente, que hoje em dia acredito eu que seja um público muito difícil de você trabalhar, que são os adolescentes. Tem que ter uma pegada legal, tem que ter uma abordagem legal, em meio a uma sociedade um pouco assim, deturpada, né, de valores. Então, quando você começa a trabalhar com adolescente, você tem que ter cacique para isso, você tem que ter uma abordagem, você tem que ter uma mente aberta, né, e paciente, porque é um público um pouco complexo, complicado de se trabalhar devido às conjecturas atuais. Mas é isso, né? O idoso tem também essa questão das limitações. Então, tem idoso que não vai conseguir fazer determinados exercícios, não consegue agachar, por exemplo, não consegue levantar o braço por conta de uma bursite, né? E tem artrite, né? As artroses, enfim, a questão cardíaca, a questão da osteoporose. Então, tudo isso
são dificuldades, desafios que você vai encontrando. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu vejo muitos colegas meus, muitos parceiros falando assim, nada, dar aula para idoso do jeito que você dá é a mesma coisa que dar aula para criança. Não, não é. Dar aula para idoso não é a mesma coisa de dar aula para criança. Tem as suas características, né? Tem cada um no seu cada qual, cada um no seu quadrado, como diz a história. Tanto a criança como o idoso, você tem que aprender a ter essa visão, essa sensibilidade de saber trabalhar o público, de saber respeitar as limitações. Até bem porque a dinâmica universal do ensino-aprendizado, né? O ensino-aprendizado é essa mediação. Você vai entender que cada ser humano tem uma forma de aprender diferente. Eu não aprendo do jeito do meu próximo, não. Cada um tem a sua particularidade. E aí, o que você pode fazer é observar essas particularidades, ver a que mais se assemelha dentro de um grupo, determinado grupo de trabalho. Você vai ver aquele ali aprende desse jeito, é compatível ali para ficar com aquele coleguinha ali. Então, bora fazer os grupos. Você vai dividir, eu faço assim. Eu estou falando da minha experiência profissional. Eu começo a dividir os grupos. Aqueles ali não... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu começo a fazer logo, né, uma anamnese, pesquisar, fazer um diagnóstico do grupo que eu estou trabalhando, e aí eu vou separando. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Pessoal, quem tem bursite, então eu vou identificando aquelas pessoas que não podem levantar o braço, que têm dificuldade, né? Então, as pessoas que têm problemas de osteoporose, problemas no joelho. Então, eu vou já analisando, fazendo ali um diagnóstico para que eu possa aplicar as aulas com esse pessoal, com essas pessoas, respeitando a limitação de cada uma. E aí eu vou filtrando isso, né? As aulas eu já começo sempre, né? Sempre do nível mais fraco até chegar ao nível mais forte, né? Porém, eu vou começando com movimentos, dinâmicas que todas consigam fazer ao mesmo tempo. E depois eu vou especificando, né? E aí, o mais importante também é você saber que ir colocando na cabeça das pessoas que ela também tem que se respeitar. Eu tenho bursite, mas eu sei que eu tenho bursite, então não vou levantar o braço porque eu sei que eu vou magoar. E aí também, dentro dessa pegada da educação física, eu vou trazer movimentos, vou trazer sequências de movimentos que vai ajudar a amenizar ou melhorar essa dor, essa bursite. Então, com os movimentos, essa conjunção, esse conjunto de fatores, eu sigo com muita positividade, chegar a uma meta, né? Não só ensinar capoeira, mas através da capoeira, os movimentos, a esses fatores, eu consigo uma boa ação com a prática da capoeira, inclusive. Né? A contribuição da capoeira, a capoeira que ajuda, né, na organização da manutenção de vida, que ajuda em uma boa idade de vida, não só para idosos, mas para qualquer público que a pratica. Porque a capoeira, ela trabalha de uma unha do pé até o fio de dedo. Então, já falei isso aqui também, né? Para quem me acompanha, sabe? Por isso, eu peço encarecidamente, compartilhe essa live. Quem ainda me segue,
vamos ajudar a aumentar esse projeto, que queira ou que não queira, está beneficiando muitas pessoas, tanto para quem pratica, tanto também para quem já trabalha com essa perspectiva de inclusão. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo feedback aí, as pessoas estão entrando em contato comigo, estão sempre em contato, pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram e agora pelo TikTok. Então estou muito satisfeito porque as pessoas estão vendo a seriedade, o comprometimento que eu estou colocando, né? Abrindo o jogo, compartilhando, trocando figurinhas, trocando informações. Acredito que esse seja o caminho da coletividade e do crescimento. Então é por isso que eu venho aqui sempre estar falando de uma coisa que eu domino, né? Pratico capoeira há 36 anos, 27 anos ensinando, e desde 2013 que eu trabalho a capoeira com a bandeira na perspectiva de uma capoeira adaptada, inclusiva, né, com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então é isso, gente. Hoje eu não peguei nenhum, não veio, chegou nenhum comentário aqui. Para quem está entrando agora, um bom dia. Escolhi o tema como capoeira inclusiva, desafios. Fiz a pontuação aqui, pontuei algumas dificuldades que eu encontrei. Na realidade, essa live é falar um pouco da minha experiência com os idosos. Espero que vocês gostem. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Bom dia de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Compartilhem a live, gente. Me seguem aí para ajudar. Bom dia, Paulo. Opa, entrou um mestre aí, hein? Eu vi. Opa. Bom dia. Tem algum capoeirista aí na live? Alguém que trabalha com a inclusão, independente de ser capoeira ou não? Eu trabalho também com formações de profissionais, principalmente as escolas, professoras do ensino médio, ensino fundamental. Bom dia, Matheus Nunes. Bom dia, Raimundo. Agradecer as curtidas, as pessoas que estão aí me seguindo. Para quem não me segue, vamos embora. Acabou de entrar aí o mestre Meinha, conterrâneo aqui de Maceió, Alagoas. Vou fazer um convite a ele, vamos ver se ele... Gente, por incrível que pareça, viu? Essa aqui é a minha 4ª live. Ainda estou na pegada de adaptação. Não domino ainda a live 100%. Tem muitas coisas que eu tenho que aprender, mas acredito que esteja no caminho certo. José Simão, bom dia, meu irmão. Que Deus te abençoe. Axé dobrado Ubuntu. Acredito que o mestre Meinha tá aqui já, hein? Tá entrando aí, ó. Bom dia, mestre Meinha. Bom dia, mestre. Estou aqui iniciando essa live falando um pouco sobre a capoeira inclusiva e seus desafios. Mestre Meinha, que é aqui da cidade de Maceió, Alagoas.
um dos mestres que tem um belíssimo trabalho com o grupo Tradição, mestre Meinha, mestre Leto, Pombo Roxo também, um grande amigo. Bom dia, meu mestre. Somos guerreiros, mestre, sempre. Falando aqui sobre a questão das dificuldades encontradas com a capoeira inclusiva, né? E um relato de experiência aqui, relatando a minha experiência com a capoeira, com o grupo de idosos que eu trabalho. Enfatizei também que um dos maiores desafios foi me deparar com o preconceito individual de cada idoso. Ah, beleza, está trabalhando, né, mestre? Bom trabalho, meu mestre. Que Deus abençoe sempre de forma rica e abundante. Então, fiz uns apontamentos aqui, que uma das principais dificuldades que eu encontrei e encontro é o preconceito individual, ou seja, a pessoa se sentir velha e incapaz de se fazer presente em atividades ou em ações. O segundo é o preconceito com a capoeira, por pensar que a capoeira só é praticada por homem, por pensar que a capoeira é coisa de desocupado, toda aquela estrutura racista, preconceituosa que já vem de lá de trás, né? Que já vem desde a era da escravidão, da era colonial aqui no Brasil. Depois pontuei também desafios com a família. A família, principalmente os filhos, parentes, que pegam esse idoso, perdão, e segura, né? Toma conta, não deixa ele ter autonomia. Isso aí vai ser mais um tema que a gente vai fazer depois, outro dia, que é a contribuição da capoeira para a autoestima e autonomia de quem a pratica. Mas também eu tenho essa questão, né? A própria família dificulta o desenvolvimento, essa autonomia do idoso. Depois falei sobre o desafio das limitações em relação às patologias clínicas, né, em relação à própria velhice, né, o metabolismo humano, que a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo reflexo, vai perdendo coordenação motora, tanto a grossa como a fina, enfim. E aí a gente traz a capoeira para fortalecer essa qualidade de vida, fazendo essa manutenção de vida com esses idosos. E aí os resultados são extremamente favoráveis para eles, satisfatórios esse trabalho. Muito obrigado, mestre Meinha, pela sua participação. De coração, meu irmão. Ginaldo, bom dia, Porto Velho. Manda beijos para Verônica. Ah, beleza. Josué Luiz, bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe a todos e todas, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Pessoas, peço encarecidamente que vocês compartilhem essa live. Para quem não me segue, por favor, vamos me seguir. O meu nicho é a capoeira adaptada na perspectiva de inclusão social. Estarei aqui sempre na medida do possível, socializando conteúdos que nos possa fazer intervenções, ações, reflexões, para que a gente possa sempre estar aqui trocando figurinhas, experiências. Espero que daqui a alguns meses eu possa estar com um coletivo, né, de pessoas que, profissionais ou não, para que a gente possa sempre estar aqui aprendendo uns com os outros.
Ok. Ligon está aqui também. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Vamos interagir, galera. É muito importante as perguntas de vocês. Vocês interagir também para que a gente possa desenvolver a live, para que a gente possa desenvolver os conteúdos. Então é isso. Capoeira, inclusive, seus desafios. Pontuei aqui 4, né? Dos desafios encontrados. Quando eu iniciei aqui em 2000, desde 2013 que eu estou nessa pegada. 2013 foi onde eu comecei a minha primeira faculdade, a Educação Física. E através de um trabalho acadêmico, né? Um trabalho de extensão, eu vivenciei umas ações com a melhor idade. E como eu já era capoeirista, já era, né, contramestre no tempo, eu era contramestre, mestrando, né? Porque eu me formei, tive o meu reconhecimento de mestre de capoeira em 2014. 2013 eu já comecei a faculdade. Mas aí eu já ainda era mestrando em 2013 e foi onde eu tive uma experiência com os idosos. E como eu sempre fui apaixonado por essa questão didática, metodológica de ensino com a capoeira, digo-se de passagem que eu me formei em 96 e naquele tempo existia, né, 2 grades, né, que era magistério e científico. E eu optei por magistério. Para ter ideia, da minha turma só tinha 2 homens, cara. Eu e outro. E eu optei por magistério porque sempre gostei de ensinar, sempre gostei dessa questão pedagógica. E sempre acreditei na capoeira como instrumento sociocultural pedagógico. Eu sempre acreditei. Muito tempo na minha vida eu fiz uma capoeira desportiva. Sempre fui atleta, sempre treinei pesado, jogava, né? Tinha capoeira como um esporte de rendimento. Porém, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a ensinar isso em 94, onde eu peguei minha primeira turma, que eu vi que a possibilidade da capoeira mudar a vida das pessoas, assim também como mudou a minha, um jovem pobre, né? Quilombola, classe baixa, né? Família pobre. E aí quando eu terminei o ensino médio, comecei a dar aula no meu primeiro local de ensino, comecei a ver aquelas crianças ali que tinha uma base ali a seguir. Então eu disse, opa, peraí. Deixei um pouco da capoeira de rendimento, a capoeira esportiva de um pouco de lado, mas nunca deixei de praticar, lógico. Mas aí passei a olhar a capoeira com outro prisma. Eu passei a enxergar a capoeira como uma ponte, um veículo de transformação. E hoje, até hoje, né? 27 anos ensinando, e eu tenho ela como esse mesmo veículo, essa mesma ponte. E aí foi através de um trabalho na academia que eu senti a necessidade de ampliar isso. Eu vou ajudar essas idosas, mas com uma pegada diferente. E para eu fazer essa pegada diferente, foi muita pesquisa, muito estudo, até hoje também. Não pense que é fácil, gente. Você tem que ter, sim, uma qualificação, tanto profissional como individual e profissional. Tá? Você tem que estudar, você tem que... Quando eu falo estudar, necessariamente é chegar... Alguns amigos meus falam, hoje eu não fazer a faculdade, você disse que a gente tem que ter isso mesmo. Eu digo assim, que estudar, você pesquisar. Se você tem condições, melhor, muito bom, investir na sua educação, na sua formação,
Mas se você não tem, quando eu falo estudar, é você pesquisar, começar a ler. Se você não entende determinado tema, determinado assunto, vai pesquisar isso. Isso é estudar, entendeu? Principalmente quando se você quer trabalhar a capoeira profissionalmente. Porque hoje é uma. Eu faço sempre isso uma coisa. Tô com um probleminha aqui. Acho que é esse celular. Uma coisa eu sempre falo só. Uma coisa é você ser capoeirista. Outra coisa é você ser um profissional de capoeira. Ah, mestre, mas que é isso? Os dois, né? Se eu sou um professor de capoeira, se eu sou um mestre de capoeira, eu sou um profissional de capoeira. Sim, mas deixa eu explicar direito. Um profissional de capoeira, quando eu falo um profissional de capoeira, é um profissional que detém o conhecimento da capoeira, um conhecimento empírico, porém, ele vai trabalhar com um público específico. Se você vai trabalhar com idoso, você tem que saber um pouco a base do que é ser idoso, qual a necessidade do idoso, quais as limitações do idoso. Você entendeu? A mesma coisa quando você vai trabalhar, exemplo, crianças com síndrome de Down. Ah, eu sou mestre de capoeira, eu sou professor de capoeira, sou um profissional na capoeira, dou aula na academia, em colégios, em academias, beleza. Mas quando você vai se deparar, exemplo, com crianças de síndrome de Down, é a mesma coisa de ensinar capoeira na sua academia, no seu bairro, na associação onde você mora? Não é, gente. Você tem que ter uma preparação para dar aula para essa criança. É a mesma coisa para o idoso. Você vai ensinar a criança, por exemplo, a dar um AU de cabeça? Uma criança com síndrome de Down? Sabendo que as crianças com síndrome de Down, a parte da cabeça, do crânio, né? O encaixe da cervical é rasa. E se você for botar uma criança com síndrome de Down para dar uma AU, por exemplo, você pode causar uma fatalidade com essa criança? Você sabe disso? É a mesma coisa de você dar aula na sua academia? Você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter essa preparação. A mesma coisa com o idoso. Ah, tem uma idosa que sofre de osteoporose. E aí? É a mesma coisa de você passar uma ginga, passar uma queixada, um martelo, uma simples joelhada? Entendeu como é que é? Então você tem que, além de ser capoeirista, além de você ser o mestre, além de você ser o professor, você tem que ter esses ensinamentos que você não vai encontrar na roda de capoeira. Você vai encontrar estudando, se preparando, se qualificando. Entendeu como é que é? É por isso que eu digo, ser capoeirista é uma coisa, ser um profissional de capoeira é outra. Porque o profissional de capoeira, ele vai exercer a sua profissão mediante a sua preparação, a sua qualificação. Eu pego no pé muito disso. Porque é a realidade. Ei, capoeira, isso é a realidade, cara. Eu amo capoeira. Eu respiro capoeira. Eu visto capoeira. Eu posso dizer que a capoeira é a minha filosofia de vida. Por que eu posso dizer que a capoeira é a minha filosofia de vida? Trabalho, né, numa secretaria municipal pela prefeitura. Sou educador físico, mas exerço a função com a capoeira. Faço trabalhos paralelos? Faço sim. Uma recreação infantil, dinâmicas, atividade esportiva, mas sempre trazendo no final
a capoeira. Recebo, né, ganho o meu dinheirinho através da capoeira. Então, eu posso dizer que a minha filosofia de vida é a capoeira. Então é isso, galera. São esses desafios que a gente vai encontrando ao longo do trabalho com a capoeira inclusiva. Por um lado, o público que a gente vai estar trabalhando e as suas limitações, as dificuldades. Por outro lado, o seu alto rendimento, porque você tem que estar sempre ligado nas atualizações. Tem sempre que estar se reciclando. Tem sempre que estar ali, renovando o seu conhecimento, adaptando o seu conhecimento. Então, é em cima dessa adaptação que também tem toda a jogada. Porque eu tenho que adaptar os movimentos da capoeira para esse público. Sabe? Eu tenho que adaptar. Eu tenho que adaptar o berimbau. Eu não posso dar um berimbau de beriba. Berimbau de beriba, para quem não conhece, é uma das madeiras mais tradicionais de berimbau, mas elas são pesadas. É preciso um cara bem treinado para ficar ali segurando o berimbau de beriba. Ah, mestre, mas já tem outras madeiras, outras vergas mais leves. Tem a quiri, tem o guatambu, que são madeiras leves que o berimbau fica super leve. Mas mesmo assim, tem idosas que têm artrite, artrose, não conseguem segurar. Eu tenho que adaptar os instrumentos da capoeira, tanto para criança como para idoso. Mas vamos falar de idoso, que é a minha área que eu estou falando hoje aqui. Então eu tenho que adaptar, né? Eu desenvolvi no meu TCC de licenciatura em Educação Física, eu desenvolvi um TCC, o meu trabalho de TCC foi o berimbau alternativo nas rodas de capoeira, aonde eu coloquei o berimbau ecológico, aquele berimbau feito de cano de PVC. É só. Hoje, não falta, na minha academia mesmo tem vários berimbauzinhos ecológicos, principalmente no trabalho das idosas. Elas aprendem a tocar ali e não ferem, não machucam o punho, a mão, o ombro com a sua bucite, epicondilite. Então, vai aqui, tocando. Mas eu tenho que ter essa visão. O pandeiro é feito da madeira de genipapo, bem levezinho, que é para ela poder, manusear legal. O cachixi sendo feito, em vez de junco, sendo feito de fibra sintética. Isso é adaptação. Isso é adaptação, é adaptar a capoeira para o público que você está trabalhando. Então você tem que ter essa sensibilidade, adaptar a capoeira. Rolê. Tem idosas que não conseguem colocar a mão no chão. Então, como é que eu posso adaptar esse rolê, um rolê tradicional da capoeira, para um rolê que a idosa possa entender que é rolê, mas ela sabe que da limitação dela, ela não pode colocar a mão no chão, mas ela sabe, entende o movimento e tenta adaptar esse movimento chamado rolê. O meu rolê é assim porque eu não consigo fazer ele com a mão no chão. Isso é adaptação. Por isso que eu falo tanto na minha bandeira, na minha metodologia de ensino. O meu método é capoeira adaptada na perspectiva de inclusão social. E quando eu falo meu método, eu estou falando o método que eu criei, que desenvolvi e desenvolvo até hoje. Mas eu não estou aqui querendo rotular a capoeira. Não. Eu estou dizendo que eu pego a capoeira e adapto ao público que eu estou trabalhando. Não estou aqui dizendo que eu estou criando método, criando rotulações para capoeira, não.
A capoeira segue sendo, tá? Eu não estou aqui rotulando a capoeira. Eu estou dizendo que o método é interno. Aqui eu pesquiso, busco, vou avaliando, coloco em prática. Ah, deu certo, beleza, mas o que é que eu posso melhorar aqui? Vou melhorando desse jeito. Né? Então, é isso. Então, tem a questão dos desafios com o público contemplado e tem também a questão do desafio pessoal, profissional seu. Aprender a estar aí, preparado para o novo. E não ter medo do novo, né? Porque às vezes o novo assusta. Mas para você que é guerreiro, para você que quer seguir com a capoeira na perspectiva de inclusão social, você tem que estar preparado para o novo. Beleza, meu povo? Gente, quero agradecer aqui as curtidas, agradecer todas as pessoas que estão me acompanhando, mas eu vou ter que sair, vou ter que partir agora. Minha hora está chegando. Vou para mais uma atividade. E isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado da live. Por favor, compartilha. Por favor, gente, quem ainda não me segue aí nas redes. Me segue no TikTok. Estou começando e quero manter esse conteúdo, quero manter os trabalhos. A minha rede social, como eu já falei, é um portfólio virtual, é um currículo virtual, onde você pode encontrar aí várias postagens, vários conteúdos. Meu Facebook, Mestre Besourão, assim também como o YouTube, Mestre Besourão, tem entrevistas, apresentações, palestras, tá, galera? Todas as atividades que eu desenvolvo, eu sempre estou colocando vídeos ilustrativos. Agradecer também as pessoas que me seguem, as pessoas que entram no meu PV para a gente conversar, bater aquele papo, tirar as dúvidas. Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo que eu estarei aqui para trocar essa fita com vocês. E desde já agradeço. Um ótimo domingo abençoado para todos e todas. Que Deus abençoe sempre de forma rica e abundante. E até a próxima live. Tá ok? Estou muito feliz por esse trabalho e espero fazer a manutenção desse trabalho através do seu like, através da sua curtida. E por favor, segue o canal para ajudar, para que mais conteúdos como esse, para que mais lives, e eu vou desenvolvendo, colocando aqui por essa nova plataforma que eu estou utilizando, que é o TikTok. Confesso que ainda não estou 100%, mas correndo atrás para melhorar sempre, para dar um melhor atendimento a vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe sempre de forma rica e abundante. Axé dobrado, Ubuntu.